Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, nosso divino mestre, amigo, nos envolva, nos acolha a todos. Que sintamos esse seu imenso amor, a sua infinita misericórdia, nos recebendo, nos envolvendo, para que daqui saiamos fortalecidos e dispostos para os testemunhos que o Evangelho espera ou nos propõe. É para mim, é para nós uma alegria estarmos aqui de volta em Tabatinga, creio que cerca de 2 anos depois, né? Aqui na União Espírita mais uma vez. É sempre uma alegria confraternizar, rever corações já queridos que vamos vendo aí pela região, nos eventos, em outras casas, enfim. É muito bacana isso porque lembra mesmo aquilo que era o cristianismo na sua essência mais pura. Essa troca, essa fraternidade, esse clima mesmo familiar do qual nós nos nutrimos, porque isso é também um pão da alma. E nesses momentos de dificuldades e de desafios pelos quais, de um modo geral, coletivamente passamos, como nunca, precisamos desse pão que nos fortalece, que cria esse contato, essas energias, esses vínculos mais fortes, para que juntos possamos avançar mais. E a reflexão dessa noite, ela nasce desse imenso, precioso repositório de ensinamentos divinos, que é a codificação espírita. Por mais que nós voltemos e voltemos tantas vezes quanto nos sejam possíveis à obra do codificador, cada vez mais nós conseguimos extrair dela, cada vez conseguimos retirar dela elementos novos para a nossa instrução, para o nosso enriquecimento espiritual. Nessa data, de certo modo, marcante para nós espíritas, para o movimento espírita do Brasil, de modo geral, poderíamos estender para o movimento espírita do mundo, em que nós temos aí o primeiro filme, uma primeira biografia de Allan Kardec, repontando em várias salas de cinema, Brasil afora, nessa belíssima homenagem, pelo que já pude conversar com aqueles que já assistiram, todos me falaram das lágrimas que derramaram às vezes ao longo de todo o filme, mas essa belíssima homenagem ao trabalho hercúleo, sacrificial e luminoso desse apóstolo que nos abriu horizontes. Então, nesse dia especial para nós, nada como podermos mostrar ou realçar mais uma vez a importância de irmos às suas obras, de mergulharmos cada vez mais em suas obras, de construirmos em nós fundamentos sólidos do Espiritismo, para que possamos então abrir realmente a nossa mente, a nossa alma, para tudo mais que o Espiritismo nos proporciona. Todas as obras, todos os escritores que vieram depois, mas é preciso antes que tenhamos esse fundamento sólido, que tenhamos esses critérios, essas características, esses valores, digamos assim, que o codificador nos transmitiu, a fim de que possamos também analisar aquilo que depois veio sendo desenvolvido no Espiritismo com mais ponderação, com mais equilíbrio, com mais discernimento, a fim de extrairmos realmente os tesouros do Espírito. Então, nunca é demais frisar e reforçar a importância do estudo de Kardec. E, como veremos nesta noite, é esse o nosso intento, verificarmos como é também atual o que ele nos trouxe. Não só ele, através dos seus escritos próprios, certamente inspirados, mas também o trabalho conjunto que fez com os espíritos e a maneira como ele organizou tudo isso na sua obra, como isso é ainda tão atual ao nosso mundo de hoje. Como, ao ler certas páginas, por exemplo, de O Livro dos Espíritos, certas questões, ao lermos certas páginas de O Evangelho segundo o Espiritismo, como será o caso nesta noite, nós vemos quase que um retrato, de fato, dos momentos pelos quais passamos enquanto humanidade, das raízes desses problemas, das dificuldades, dos desafios, como também das portas de saída.
como também das soluções que estão ao nosso alcance, para que possamos, desde já e a cada vez mais, realmente avançarmos enquanto indivíduos e enquanto humanidade. Então, há pouco tempo estávamos em Matão, um evento do qual participava também nosso querido Raul Teixeira, discípulo fiel, discípulo ativo, depois mesmo de um AVC, segue adiante, viajando, levando a mensagem. Em determinado momento, ficamos encantados com uma de suas falas em que ele justamente realçava essa importância de voltarmos a Kardec, aos clássicos, Leon Denis, Gabriel Delane. Quantos espíritas hoje não desconhecemos Kardec, não desconhecemos Denis, talvez nunca tenhamos ouvido falar ou lido uma página de Leon Denis. Mas são esses os pilares, os basilares do Espiritismo. Então, é preciso que investamos nesse estudo. É preciso que abramos o nosso coração e a nossa mente realmente a Kardec. Sobretudo nesse dia especial, já fica aí também o convite, a sugestão para que todos possamos ir prestigiar esse filme que está nos cinemas. Aqui na nossa região, creio que a cidade mais próxima era Araraquara. Em São Carlos ainda não sei, o Matão também vai ter algumas sessões. Mas principalmente nessa primeira semana, porque isso é essencial para que o filme se mantenha também em cartaz por mais tempo. Eles vão medindo aí, vão tendo as métricas pela procura, eles vão mantendo o filme por mais tempo. Porque realmente é um esforço, é um projeto aí de muito esforço, de muita dedicação, de corações que conhecemos, que se dedicam a esse campo da arte, levando a mensagem espírita ali embalada em muito amor, em muito sacrifício. Pois bem, como falávamos então, a nossa mensagem basilar da reflexão nessa noite, alíamos esses dias nos nossos estudos corriqueiros no Evangelho segundo o Espiritismo. Talvez o Evangelho segundo o Espiritismo seja uma das obras mais lidas da codificação, Talvez a mais lida até pelo aspecto da consolação, aqueles momentos mais difíceis, muitas vezes utilizado no Evangelho no lar. Mas como falava, é incrível como às vezes a gente já leu uma mensagem 10, 20, 30, 40, 50 vezes, mas na 51ª vez a gente lê aquela mensagem de novo e você lê ela como se fosse uma mensagem inteiramente nova. Porque essa é a dinâmica que se processa quando lemos, quando realmente nos abrimos para ler. Há uma interação entre nós e o livro, há um diálogo efetivo. E nós que lemos a mensagem ou aquele livro hoje, não somos os mesmos nós, o mesmo eu, que limos a mensagem há 3, 4 anos atrás. Nem tampouco o contexto em que estamos inseridos. As circunstâncias mudaram, coisas aconteceram em nosso lar, na nossa família, coisas aconteceram na nossa comunidade espírita, coisas aconteceram na sociedade de um modo geral. Tudo isso repercutiu em mim na forma de transformações, de novas visões de mundo, de novos entendimentos, novas perspectivas. E é esse eu renovado que volta agora a interagir com o mesmo texto, com o mesmo livro, num diálogo diferente, em outro tom, com outros destaques, com outros enfoques. E foi mais ou menos o que aconteceu nessa leitura dessa mensagem, que já várias vezes a havia lido, mas dessa vez, diante mesmo do contexto que ora vivemos, sobretudo em termos coletivos, no Brasil e no mundo de modo geral, esse contexto dificultoso, desafiador, eu diria, da transição. Nada de novo, Jesus mesmo falou que assim seria. Então é preciso que estejamos conscientes de que os desafios virão, crescerão, até que possamos coletivamente realmente nos dispormos a resolvê-los nas raízes e não apenas atuando nos efeitos, mas enfim, diante mesmo desse contexto mais dificultoso que via, li essa mensagem com essa nova perspectiva, podendo identificar o quanto ela, embora
tendo sido trazida para nós há mais de 150 anos atrás, é uma descrição da sociedade do nosso tempo. É uma descrição, digamos assim, dos principais entraves que ainda nos impedem de avançar tanto quanto gostaríamos no rumo de uma sociedade mais fraterna, mais justa e mais amorosa. É como que se com esses mais de 150 anos, os sintomas aqui descritos, as características aqui descritas, tivessem se acentuado. É engraçado isso, porque também Leon Denis, estamos fazendo um estudo da obra Depois da Morte, e Leon Denis, na primeira parte da obra, ele faz uma contextualização, primeiro lá do passado da humanidade, até o momento do surgimento do Espiritismo, ou seja, o momento em que ele escrevia. O último capítulo dessa primeira parte se chama A Crise Moral. E ele faz uma descrição da crise moral do seu tempo, né? Os sintomas e as causas. E é incrível vermos como, na verdade, é a mesma crise moral ainda, que ainda repercute na sociedade com sintomas, diríamos, mais agravados. Não quer dizer que retroagimos, não. É que os sintomas se agravaram, muitas vezes prenunciando também a cura. Porque muitas vezes, quando se agrava mais o sintoma, que se aproxima a cura. É muitas vezes, quando a prova se torna mais rude, dirá Santo Agostinho, que se está se aproximando do final dela, do fechamento de um ciclo de aprendizado, para adentrarmos um outro ciclo de aprendizado. Mas você vê aquela descrição como a de um escritor moderno que estivesse contemplando a sociedade em seus desafios, em suas lutas, e estivesse escrevendo esse texto. Né? Recentemente, lançaram uma nova obra dele, inclusive, na verdade um compilado de textos seus na Revista Espírita. A Revista Espírita, a mesma Revista Espírita que nós estudamos, né? Ela continuou após Kardec sobre outras gestões, e em determinado período dela, Leon Denis foi um dos que grandemente contribuiu com artigos e tudo mais. Mas esses artigos estavam, digamos assim, perdidos. Tinham lá as cópias em francês, mas ninguém ainda tinha ido atrás, buscado trazer isso para o português. Há pouco tempo, algum tempo atrás, o Centro Espírita Leon Denis, do Rio de Janeiro, que é um dos grandes divulgadores da obra de Leon Denis, seu altivo lá, que já desencarnou, foi um dos grandes missionários mesmo na divulgação da obra de Leon Denis, eles iniciaram um processo de resgate desses textos, até então inéditos para nós aqui no Brasil. Compilaram esses textos em pequenas obras, que vêm sendo lançadas. Já foi lançado O Futuro do Espiritismo, foi a primeira. Foi lançada há pouco tempo, ano passado, Um Olhar sobre o Tempo Presente, e foi lançada este ano a terceira, Liberdade e Renovação, se eu não me engano. Pois bem, essa segunda obra, tivemos a oportunidade de lê-la. Quando a líamos, novamente, a mesma sensação. É a descrição do nosso tempo de hoje, feito por alguém que conseguiu identificar essas linhas por onde caminhávamos, para onde se encaminhava a humanidade, e mais de 100 anos atrás, 150 anos quase, descrever isso, apontando os rumos e também nos precavendo para que pudéssemos, tanto quanto possível, já começar a repensar os rumos pelos quais temos caminhado. Então, para a gente ver como que Kardec e Leon Denis, citando só esses dois mais clássicos, né, os basilares, os primeiros, como que estavam de tal modo antenados, conectados com a espiritualidade superior, que conseguiram dar às suas obras, aos seus escritos, uma feição atemporal. Já nos preparando para o que estava por vir e nos preparando também como atuar diante do que estava por vir. Essa mensagem, portanto, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 12, ela está naquela parte já das instruções dos Espíritos, é uma mensagem de um Espírito que participa muito ativamente da codificação, chamado Adolfo, Bispo de Argel. E ela está naquela parte, juntamente com outra mensagem, se não me engano, de Lacordaire, o orgulho e a humildade. É o capítulo 7 que fala dos pobres
em espírito, dos pobres de espírito, né? Os humildes. A necessidade premente da humildade. Ou, pensando pelo modo inverso, o quanto a ausência da humildade nos traz aflições e problemas e dificuldades em termos coletivos. O quanto a ausência da humildade no coração humano é fonte geradora de aflições para os indivíduos em particular, como para toda a sociedade no coletivo. Não por acaso escolhe Jesus colocar a humildade como a primeira das bem-aventuranças ou a primeira das necessidades fundamentais ou buscas essenciais do cristão. O primeiro degrau na escalada das virtudes é o da humildade. Como a dizer que não é possível realmente galgar os demais sem começarmos pela humildade. Por isso, a primeira lição do Evangelho é também em torno da humildade. Na manjedoura, Jesus veio nos dizer que o berço da vida cristã se dá na manjedoura da simplicidade e da humildade. É ali que nasce a nossa vida com Cristo. Sem humildade não há como preparar espaço para recebê-lo internamente. Porque a antítese da humildade, o orgulho, nos enche muito de nós mesmos, o indivíduo se enche muito de si e, portanto, não há espaço para receber Jesus. É esse o símbolo do nascimento do Mestre, que não encontrava lugar onde ser recebido. Um mundo, portanto, orgulhoso, um mundo fechado no egoísmo, né? No culto de si mesmo, os corações naquela posição que não encontravam ou não davam, digamos, espaço a Jesus para que pudesse nascer. E Adolfo, bispo de Argel, então começa a traçar um quadro do seu tempo, e como dizíamos, também do nosso tempo. E ele diz assim: homens, por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Então aqui ele é um tom enérgico. É aquele tom do amor enérgico, do amor que educa, do amor que às vezes não passa a mão, mas justamente para estimular, para incentivar o indivíduo a caminhar, a tomar consciência do que lhe cabe, a estar mais desperto para os seus deveres. Então, diante das imensas aflições, lutas pelos quais passava o século XIX, diz ele: homens, por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois, de que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados. Então aqui ele vai trabalhar com um dos aspectos mais importantes do Espiritismo e também mais desafiadores. O que faz com que muitos, diante da proposta que o Espiritismo traz, recuem. Porque o Espiritismo vai, ao mesmo tempo, colocar sobre nós uma imensa responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, uma imensa possibilidade, potencialidade libertadora. Porque o Espiritismo vai colocar a chave da felicidade e da libertação, da felicidade que já nos seja possível na condição em que estamos. A felicidade completa é outra coisa. O futuro é quem nos dará, né, através do imenso processo multimilenário de construção de nós mesmos. Mas a felicidade que nos é possível, a chave até ela, o Espiritismo nos dará em nossa mão. Dizendo assim: és responsável pela felicidade que constróis ou pelas aflições que constróis, que atrais, que crias para ti. Então, é o que está lá no Livro dos Espíritos também, a questão 921. Kardec, em diálogo com os benfeitores espirituais, fala assim:
É certo que a felicidade mais completa só reinará na Terra no dia que ela for um planeta já regenerado. Ou seja, há muitas questões estruturais na Terra que só o tempo vai poder resolver. Não adianta a gente cultivar a ilusão, a utopia que da noite para o dia resolveremos todos os problemas sociais do mundo. É um processo longo porque demanda aí um monte de vontades trabalhando no mesmo sentido. Um monte de corações se unindo para o mesmo ideal, para o mesmo objetivo. Mas, segue Kardec na sua pergunta, é possível ao homem adquirir ou desenvolver, construir uma felicidade relativa possível aqui na Terra? Então os espíritos novamente, como aqui fez Adolfo, jogam a responsabilidade ou colocam a responsabilidade em nossas mãos. Responsabilidade que, se tem um peso, né, tem também, como falávamos, um imenso potencial libertador. Eles dizem, o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Então, no fundo, eles estão dizendo assim, se fizéssemos uma análise daquilo que nos infelicita na vida, a maior porcentagem não seria devido aos problemas estruturais do mundo ainda. A grande maioria dos problemas, das lutas, das dificuldades que nos infelicitam, nascem de nós mesmos. Das escolhas cotidianas, das posturas adotadas, das cristalizações, das rebeldias. Complementam eles, praticando a lei de Deus, se forraria a muitos males, ou seja, evitaria muitos sofrimentos e seria tão feliz quanto o permita a sua existência grosseira. Porque somos ainda seres muito materializados. Então, tanto quanto permita a nossa existência no patamar em que estamos. E é o que ele está falando aqui. Olhemos para nós e para a nossa vida. E aí a gente pode expandir isso para a sociedade também. Quantos problemas, aflições que a gente vê não seriam perfeitamente evitáveis? Com o mínimo de boa vontade, com o mínimo de humildade, com o mínimo de paciência, com o mínimo de disciplina, de organização, com o mínimo de amorosidade, com o mínimo de compaixão. Então agora a gente tem essa chave nas mãos. No fundo, ele está convidando cada um de nós, inseridos na sociedade, a olharmos o que eu realmente tenho criado para a minha vida. Quais as posturas que eu tenho adotado, os caminhos que tenho escolhido e como isso tem repercutido na minha vida. Fazer uma análise das aflições que me envolvem e ver, será que não tem jeito? Será que não é possível eu corrigi-la desde já? Ou evitar novamente passar por aflição semelhante, mudando uma postura desde já? No lar, por exemplo, uma simples mudança no falar, quantas aflições não se pode evitar? Uma palavra mal falada, mal colocada, que encontra do outro lado a má vontade. Poderia morrer ali o problema. Poderia ser sanada ali, às vezes, uma imensa aflição no futuro. Mas aquela sementinha guardada vai se convertendo, às vezes, em mágoa. Essa mágoa vai crescendo no íntimo daquele coração, vai repercutindo nos outros com o qual aquela pessoa convive, vai gerando nos outros outras mágoas. A convivência vai se tornando cada vez mais dificultada e de uma simples palavra chega-se, às vezes, ao afastamento, à separação. Às vezes, portanto, um simples cuidado
com o nosso falar, empregando um pouquinho mais de boa vontade, de tato, de gentileza, de paciência, de compreensão, já poderíamos resolver enormes aflições que surgem em nosso lar. As palavras não pensadas, a impaciência. Se cultivássemos um pouquinho mais no lar uma ambiência realmente edificante, através do estudo em família, o Evangelho no lar, mas mais do que isso, o Evangelho feito no lar, no cotidiano, o Evangelho feito no lar do coração, porque esse é o que efetivamente importa, caso contrário, o outro será simplesmente forma ritualística, sem transformação. Tudo isso já diminuiria muito parcelas imensas que às vezes temos de aflição. Cuidados com o nosso corpo, cuidados simples com a alimentação, com o esporte mínimo, básico ali. Quantos males isso não evitaria amanhã? Quando pelos nossos excessos nós mesmos construímos muitas das enfermidades que logo ali nos alcançam. Excessos tanto no âmbito do corpo mesmo, excessos descuidados na alimentação, no que bebemos, no que comemos, como excessos também de emoção, os excessos da mágoa, os desatinos, da mágoa, os desequilíbrios, da revolta, da agressividade, que mais cedo ou mais tarde, de tão cultivados, somatizam. Então, no fundo, o que os Espíritos estão dizendo é que, se fizéssemos uma análise daquilo que nos aflige a vida, veríamos que a grande maioria das aflições não estão ou não remontam a vidas passadas, remontam, pelo contrário, ao nosso próprio presente e remontam ou têm o seu nascedouro nas pequeninas escolhas do dia a dia, nas pequeninas posturas cultivadas que se afastam da lei divina, que é para nós sempre o referencial de felicidade maior. Tanto mais feliz é a criatura, quanto mais se aproxima da lei divina. E a lei divina está para nós esclarecida, explicada e, mais do que isso, vivenciada no Evangelho de Jesus. Porque isso é a grande novidade do Evangelho, a boa nova. As leis das quais Jesus nos fala, ou as quais nos apresenta, são tão antigas quanto o universo. O que há de realmente novo é alguém que as vivesse. Jesus as viveu e, portanto, tornou-as mais acessíveis para nós. É Ele esse referencial de uma vida tão feliz quanto possamos na condição em que estamos, na nossa disposição em nos aproximarmos daquilo que Ele nos legou. Então, eu me lembro de uma questão também do Livro dos Espíritos, se não me engano, a questão 942, quando Kardec fala assim, pergunta assim aos Espíritos, o que achar desses que julgam a felicidade uma quimera, ou seja, uma ilusão? E os Espíritos respondem assim, realmente, tem muitos como estes. Se os tinha aquele tempo, hoje, talvez mais ainda. Mas eles procedem como aqueles enfermos, a quem foi dada a receita, mas que desejariam se curar sem aplicarem essa receita às próprias vidas. Então, no fundo, estão a nos dizer que a receita já nos foi dada, cabe apenas a cada um de nós a aplicação dessa receita. Isso é uma responsabilidade tremenda. Porque agora me vejo, digamos assim, no dever, ou pelo menos me vejo chamado a não mais terceirizar responsabilidades da minha infelicidade, da minha aflição. Me vejo chamado a lidar com aquilo que a vida me traz, de modo a potencializar tudo isso no meu crescimento e na construção da minha felicidade, porque aquele que está nesta busca consegue transformar tudo que a vida lhe traz em elemento de crescimento. Daí a responsabilidade, mas também daí a chave de libertação. Porque aí passamos a poder construir uma felicidade que independa das circunstâncias. Portas adentro do coração, associada muito mais ao que fazemos com o que a vida nos traz do que efetivamente com aquilo que a vida nos traz. Não é o que recebemos, mas o que fazemos com o que recebemos. O grande segredo da felicidade em Cristo.
Porque buscando o amor, a renúncia, a humildade, o bem, a fraternidade, a caridade, enfim, tudo isso que no Espiritismo se resume na caridade, na sua mais ampla acepção, o espírito estará fatalmente, no bom sentido, destinado a um caminho de vida cada vez mais feliz. Independentemente do que os outros lhe façam, do que a vida lhe traga, lhe proporcione, as provas que cheguem, estará ele carregando portas adentro do coração essa felicidade que nasce da vivência aqui íntima com Cristo, no seu mundo interior. Então, renova-se a nossa visão do que realmente são os valores primordiais da vida, que possam nos trazer felicidade, equilíbrio, serenidade, paz. É uma mudança de valores. Mas, por que, diz aqui o Espírito, o mundo se encontra aí com tamanhas aflições, com tamanhas calamidades amontoadas sobre a cabeça? Porque, em geral, quando olhamos para as relações, indivíduo a indivíduo, povo a povo, nação a nação, veremos relações, veremos posturas e valores completamente distanciados daqueles da lei divina. No lar, muitas vezes, a indiferença. Vivendo juntos, mas distantes. Na própria casa espírita, muitas vezes, embora estudando a mensagem, embora ouvindo e refletindo sobre isso, semana após semana, muitas vezes os mesmos conflitos. Por quê? Melindre, vaidade, orgulho. De nação a nação, então. Então vem eles dizer que não é o céu, não é o alto que não olha por nós. Pelo contrário. Deram-nos o maior investimento, a mensagem do Cristo. Quanto vale isso? Quanto vale isso em termos de recursos no mundo? Nada consegue igualar isso. Então, esse investimento já foi feito. Séculos já nos foram dados, mas ainda assim relutamos em abraçar. E por isso amontoamos mais e mais dores, mais e mais aflições, individual e coletivamente. É uma questão dos valores que ainda cultivamos. Embora conhecedores dos valores do Evangelho, ainda cultivamos mais os valores do mundo. Ainda nos sintonizamos mais com os valores do mundo. Por isso entramos na mesma carga de aflições do mundo. Porque aquele que desde já sintoniza-se com os valores do Evangelho, consegue, embora todas as lutas do mundo, caminhar com um coração feliz, confiante, certo de que dia virá, a humanidade se regenerará. É uma questão de valores. Que ele segue, no próximo parágrafo, complementando. Generaliza-se o mal-estar. A quem inculpar, senão a vós que incessantemente procurais esmagar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. Mas como pode a benevolência coexistir com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Os Espíritos dirão também o egoísmo, na questão 917, mas os dois são quase que unha e carne, como diz a expressão, porque o orgulho nada mais é do que a superestimação do nosso eu, o culto do nosso eu, e o culto do nosso eu tem um nome, é egoísmo. Então, egoísmo e orgulho se entrelaçam intimamente, intrinsecamente, onde há um, há outro, necessariamente. Por isso são a raiz de todos os males, egoísmo e orgulho. Mas dizem eles, esperamos felicidade sem atacarmos com todas as nossas forças, com toda a nossa coragem, a coragem real, como dizem também no Evangelho segundo o Espiritismo, não a que se aplica a vencer os outros ou a vencer no mundo, mas aquela aplicada a vencer a nós mesmos e vencer o mundo. Não a aplicamos no sentido de realmente vencer
sufocar em nós essa chaga, essa erva daninha, e esperamos que possam coexistir no mesmo coração o orgulho com a paz, com a serenidade, com a harmonia. Dizem eles, é impossível. Vejamos os problemas que temos a vencer no lar, na casa espírita, na sociedade de um modo geral, se na raiz deles, alimentando-os mesmo, não está ali o orgulho. Como falávamos no caso do lar, o orgulho em, às vezes, ceder. Dar o primeiro passo. Ao invés de deixar o distanciamento aumentar a partir daquela palavra mal colocada, daquele momento de uma discussão que poderia ser sanada ali, com alguém que, vencendo o orgulho, pudesse ceder, dar um passo em direção a outro e dizer, vamos acelerar, vamos refazer a ambiência, os laços, o nosso diálogo. Bastaria um gesto de humildade para, às vezes, evitar séculos de aflição. Mas a gente ainda cultiva o orgulho que nos impede, que nos incapacita de ceder, de abrir mão um pouquinho, de renunciar um pouco mais, de descer do pedestal e colocarmos juntos, como aprendizes da vida, para, nesse processo de interação, podermos caminhar. Isso no lar, isso na casa espírita. Quantos grupos não há que terminam por desavenças, dissensões, porque discordar é natural, debater pontos de vista, ideia, faz parte de todo processo humano, de todo agrupamento humano, mas dissentir não é. Quantos grupos dentro de uma casa, ou a casa inteira, não vem a ruir por conta desse orgulho que, na forma de um melindre, se instalou nos corações, que, de modo nenhum, se propõe a ceder, voltar atrás, repensar, pensar diferente, para poderem juntos, interligados na caridade, que não prescinde da humildade para existir, poderem caminhar. Quantos trabalhadores na casa não desistirão da tarefa porque receberam uma orientação, porque receberam um alerta, olha, toma cuidado com isso, melhor aqui. Médiuns, então, iniciando tarefa, é natural que estejamos em processo de adaptação, é natural que as nossas mensagens devam passar, e sempre, não só no início, mas ao longo de toda a jornada, sobre um crivo de análise, de ponderação, psicofônica, psicográfica, seja como for. Mas vem o orgulho então e nos diz, tu és especial, tu és um médio distinto dos outros, teu trabalho não pode estar sujeito a essa análise, porque os espíritos que falam por ti são melhores, mais especiais, veja os nomes. E aí está um melindre que culmina numa fascinação, que culmina num insulamento, num afastamento e muitas vezes numa desistência, quando não, numa obsessão gravíssima. Tendo na sua raiz o orgulho. Então é preciso pensarmos em quais valores nós estamos cultivando, efetivamente portas adentro do coração, não apenas no âmbito do intelecto. Porque muitas das aflições, muitas das dificuldades e dos desafios, por exemplo, que nascem dentro de uma casa espírita, estarão ainda relacionadas com esse cultivo de valores que não os do Cristo, que estão aqui como penetras e que deveriam paulatinamente daqui sair. Então é preciso, ampliando essa reflexão agora para a sociedade também, quando nós temos, no âmbito da política, por exemplo, muitos problemas a resolver em termos de nação. O que seria fundamental numa situação como essa?
de tamanha polarização? Diálogo, debate. Mas o que a gente vê? Os lados conduzidos pela paixão, pelo orgulho que não cede, pelo orgulho que não se propõe sequer a debater. Puxa-se de um lado, puxa-se do outro, mas para frente não se caminha, porque falta o elemento base para o equilíbrio de uma nação, de uma democracia, que é humildade, que é educação em sentido mais abrangente. Às vezes, a mente, a consciência é enriquecida, muita inteligência, mas inabilitada a debater, a dialogar com urbanidade, com sinceridade, com o sincero desejo de avançarmos juntos, irmãos que somos. Então está aí o orgulho, muitas vezes, que cria e alimenta as polarizações, as idolatrias que nos cegam, que nos fanatizam, que nos impedem de realmente avançar. Está aí o orgulho a gerar tremendos males, entravando em muito a marcha coletiva da sociedade. Porque falta a humildade. A humildade que é a abertura da alma, que é reconhecimento do outro como nosso igual, como detentor de respeito, como merecedor do nosso respeito, de valor, seja ele quem for, as ideias que professe, merece respeito como ser humano que é, e a gente pode debater, não precisamos concordar com tudo, isso é natural. Como falávamos, quando se envolve muitos corações, mas só a humildade para nos propiciar isso. Chegamos então ao recurso essencial, o próprio entendimento que seja educação, sem a qual não haverá saída realmente, mas é preciso também repensar a educação, porque muitas vezes a própria educação, dizem os espíritos, as próprias instituições, as nossas próprias compreensões alimentam ainda o orgulho e a vaidade. É preciso pensar a educação não simplesmente na intelectualização, na instrução do ser, mas também na moralização, na inserção de valores, como vai dizer Kardec no Livro dos Espíritos, não aquela que se produz apenas por livros, que são essenciais, mas aquela que se produz no modelar dos caracteres, na inserção de novos valores, que possam basear as nossas relações, as nossas metas. Porque quando tivermos como valores centrais, mais do que os do mundo, os que ornamentam a personalidade transitória, quando tivermos como valores centrais amor, misericórdia, compaixão, fraternidade, qualquer problema será solucionado coletivamente. Qualquer problema. Se todos estiverem buscando realmente o amor, a fraternidade e o bem, para além dos interesses da vaidade, do orgulho e do egoísmo, quando tivermos superado isso, isto faremos pelas vias da educação, mas de uma educação entendida em sentido mais abrangente, como Kardec propõe, equacionaremos todos os nossos problemas com muito mais facilidade e presteza. Então é isso que também o Espiritismo vem se propor a fazer, a renovar esses valores com os quais enxergamos o mundo e a vida, esses valores meta, esses valores alvo que definem a nossa caminhada e como nos comportamos. Inserindo esses valores morais, esses valores universais como metas maiores, nos ajuda melhor a conviver, nos educa para a convivência e para o crescimento em comum. Nos prepara realmente para a fraternidade, para essa nova sociedade que todos ansiamos. Mas é preciso pensar a educação nesse sentido mais abrangente. É preciso, portanto, renovar os valores que buscamos. E para ver como que esses valores muitas vezes ainda são deturpados, embora os conhecimentos que já detemos, no parágrafo seguinte ele diz assim: por que a vez de ter em maior estima o que brilha e encanta os olhos do que o que toca o coração? Não é esse o reflexo da nossa sociedade?
de um modo geral, com já as louváveis exceções, o que realmente recebe destaque, geralmente? O que realmente, ou geralmente é aplaudido, está nas manchetes? Aquilo que brilha e encanta os olhos. Raras vezes você vê ali pontuado aquilo que fala mais profundamente ao coração. Por que fazeis do vício na opulência objeto das vossas adulações, ao passo que desdenhais do verdadeiro mérito na obscuridade? Geralmente, quais são os objetos de adulação da nossa sociedade? O que é realçado, exaltado, divulgado, aplaudido? Dizem eles aqui, o vício na opulência. Apresente-se em qualquer parte um rico debochado, perdido de corpo e alma, e todas as portas se lhe abrem. Todas as atenções são para ele, enquanto que ao homem de bem que vive do seu trabalho, mal se dignam todos de saudá-lo com ar de proteção. Então, aquilo que a nossa sociedade cultua, os valores como os ídolos, é um reflexo dos valores íntimos que, de um modo geral, os indivíduos ainda buscam. Então, o indivíduo, em termos morais, completamente transviado. Deveria ser alvo, objetivo, ou objeto de compaixão, mas muitas vezes é exaltado como referencial. É aplaudido, recebe os destaques, é o mais seguido no Instagram, no Facebook. Por quê? É o culto que ainda fazemos. Na verdade, no fundo, gostaríamos de estar naquela posição. Agora, o mérito na obscuridade, aquele que não recebe os aplausos do mundo, esse, muitas vezes, sequer é olhado, sequer é valorizado. Isso é um reflexo do quê? No fundo, dos valores que ainda cultivamos enquanto sociedade. Determinada profissão, exaltada, aplaudida, outra relegada à obscuridade, porque aquela é mais importante do que essa, porque aquela tem mais retorno de status ou financeiro. Como se isso desse a medida do valor real de alguma coisa. Quantas vezes não vemos companheiros nossos de juventude que falam de pais espíritas, meu pai só me permite ir nessa profissão aqui, porque aquela outra lá. Quais os valores que a gente cultiva? O que realmente a gente quer para o nosso filho? O que brilha e encanta aos olhos? O que enche e dá vida ao coração? Porque isso, em qualquer lugar, atuando dignamente, conduzindo-se pela lei, ele poderá conquistar. Queremos ou desejamos que ele conquiste o mundo ou conquiste a si mesmo? Queremos que vença no mundo ou queremos que vença o mundo, como disse Jesus? Porque isso muitas vezes permeia aquilo mesmo que cultivamos no lar. Estamos preocupados com uma educação que o possa fazer brilhar no mundo. E educação moral? Que o possa prevenir das grandes quedas. Que o possa fazer realmente vencer na vida, para além dos aplausos do mundo. Porque geralmente os que vencem na vida não saem do mundo com aplausos. Enquanto que muitos que perdem a encarnação saem do mundo aplaudidos e exaltados. Esses valores muitas vezes estão nas nossas posturas. Que tipo de conquista queremos que realmente nossos filhos, nossos tutelados, nossos próximos, o futuro, as futuras gerações venham a ter? Que visão de mundo queremos deixar para elas, para eles, para os corações que virão? Então é uma questão de renovação de valores mesmo. Que importa se aos olhos do mundo não foi tido como um vencedor, se naquela encarnação angariou mais humildade, mais intimidade com Cristo,
foi fiel, cumpriu o dever, teve uma vida digna. Cria-nos a sociedade uma série de necessidades fictícias, que muitas vezes imprimimos também no nosso lar, no cuidado, na educação dos nossos filhos, e os fazemos buscar desesperadamente por isso, quando falta-lhes o legado principal, que os poderia ajudar a se conduzirem na vida. Enchemos muitas vezes a nossa casa de aparatos, de recursos, e muitas vezes a deixamos estéril de valores espirituais. Que legado queremos deixar realmente? Preocupamos-nos em ajuntar para deixar a eles, que talvez seria mais fácil a caminhada, mas e o legado moral? Será que temos nos preocupado em deixar? Às vezes nos absorvemos uma encarnação inteira para só ao final perceber o que realmente eu vou deixar. Porque aquilo que fica de material geralmente ou muitas vezes se converte em instrumento de disputas ou de perdição. Mas um legado moral, na mais absoluta simplicidade talvez, é a fonte de salvação, às vezes, para a encarnação daquele espírito. É um passo tremendo que ele poderá dar, impulsionado por esse trampolim da educação moral, da dedicação em moldar aquele caráter, em deixá-lo enriquecido dos valores espirituais, dos valores do Evangelho. Às vezes será isso que o guindará a um novo patamar. Então é preciso pensar se isso não está presente em nossas vidas. Se já realmente conseguimos entender, mudar um pouco essa chave em busca desses outros valores, aprendendo a riqueza da simplicidade, aprendendo a encontrar essa felicidade tão mais simples, tão mais presente, tão mais cotidiana, na convivência, naquilo que se dá, naquilo que se faz, no bem que se gera, na felicidade que se cria, no sorriso que se estampa em alguém que convive conosco. Aquele que descobriu isso passa muitas vezes a ser incompreendido até pelo mundo, porque torna-se tão feliz com tão pouco. Despoja-se de uma série de necessidades ilusórias e torna a sua caminhada tão mais leve, tão mais serena, que espanta por onde passa. Porque já descobriu que os valores do mundo têm de estar a serviço dos valores da vida. Não se pode servir a dois senhores. Ou a Deus servimos, atuando no mundo, ou ao mundo ainda servimos, embora cultuando exteriormente a Deus. É aquela parábola, talvez a mais curta do Evangelho, é um versículo só, Mateus 13:44. A parábola do tesouro escondido. Em que Jesus diz que o reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou no campo um tesouro escondido. Escondeu o tesouro, foi lá, vendeu tudo que tinha para comprar o campo e o tesouro. O campo somos nós mesmos. E o tesouro, as riquezas mais preciosas da vida, estão em nós. Nas nossas potencialidades infinitas, nos nossos recursos infinitos do ser divino que somos em construção. Buscamos tesouros lá fora, enriquecemos por fora, interiormente ainda faltando alguma coisa. Mas eis que então, diante da desilusão de buscar lá fora, começamos a cavar. Não mais lá fora, cavar aqui, só lá dentro do nosso coração. E eis então que descobrimos uma riqueza inigualável e incomparável. Quem nos ajudou a cavar? Quem nos ajudou a encontrar onde cavar? Aquele que nos deu o mapa, Jesus. E é tão grande isso, nos extasiamos tanto quando vemos o que encontramos, o que vamos encontrando, porque nunca se esgota esse tesouro, é infinito, que vamos e vendemos tudo que temos para comprar aquele campo. Não está ele a falar de despojarmos de tudo que tem em termos materiais. Está ele a nos falar de
colocarmos tudo que temos em termos de valores materiais a serviço da conquista, da compra daquele campo. Ou seja, da conquista de nós mesmos. Não mais vencer no mundo, mas vencer o mundo em nós. Conquistando-nos, entre aspas, comprando-nos com tudo o que de exterior o Senhor e a vida nos fornecerem. Aplicando tudo isso na nossa mais efetiva conquista. É isso que essa parábola simples quer nos dizer. É aí que a gente entende, por exemplo, um Saulo e um Barnabé na sua primeira viagem, numa região difícil que passavam ali em direção à Galácia, Antioquia da Pisídia, quando à noite, cansados, exaustos da viagem, estavam ali numa caverna, à luz de uma fogueira, e conversavam então. Caminhavam, digamos assim, movidos ou guiados pela fé, porque não sabiam onde dormiriam, o que comeriam, o que fariam no dia seguinte. Deixavam-se conduzir por Jesus. E, no entanto, naquela noite, embora cansados naquela caverna, só tinham palavras para agradecer e para exaltar a grandeza do tesouro que puderam encontrar no Evangelho de Jesus. Falavam os dois sozinhos, numa caverna qualquer, em alguma estrada que talvez ainda hoje exista lá. Falavam daquele príncipe que trouxe à terra o maior tesouro que já se viu. Tesouro esse que enriquecerá a humanidade séculos, milênios afora. Exaltavam a grandeza daquele príncipe, a riqueza daquele tesouro, quando são surpreendidos por dois ladrões, que, ouvindo falar de príncipe, de tesouro, adentram naquela caverna, tentando roubar. Eles dão ali o que tinham, não tinham quase nada, mas um deles percebe que ele estava folheando uns manuscritos e fala: vocês falavam aí de um príncipe, de um tesouro? Do que se trata isso? Então, Saulo, com profunda presença de espírito, diz: realmente, o mapa para o tesouro está aqui. Quem seguir esse príncipe vai encontrar o maior tesouro da vida. Fica interessado, o irmão pega o pergaminho, leva com ele. Não sabemos o que foi feito do pergaminho, se ele aproveitou ou não para chegar ao maior tesouro da vida. Mas, enfim, Saulo aproveitou a oportunidade para entregar a ele aquelas lições, aqueles valores imortais do Evangelho, caminho imprescindível para a felicidade real. É para esse despertar, essa transposição de valores, que somos aqui convidados pelo Espírito Adolfo, pela doutrina espírita, pelo Evangelho de Jesus. Aos que conseguirem enxergar a vida por essa nova perspectiva, verão, agora, desde já, como podem construir essa felicidade, essa paz que tanto anseiam. Como podem, aos poucos, pela atuação, inserir na sociedade novos valores, novos ideais, que serão, aos poucos, aqueles que um dia nos levarão à sociedade justa e fraterna que esperamos. Se cada um de nós, dirá Emmanuel no livro Pão Nosso, capítulo 38, chamado Conta Particular, se cada um de nós, a partir dessa mudança de perspectivas, nos tornássemos mais conscientes dos deveres que nos cabem e os atendêssemos, 2/3 dos problemas do mundo surgiriam naturalmente resolvidos, diz Emmanuel. Pela simples transposição, mudança de valores. O que nós estamos a buscar? Para o que estamos a preparar os nossos filhos, as gerações que estão vindo? Para ainda buscarem o que brilha e encanta aos olhos, aos sentidos, alimentando o orgulho, a vaidade e o egoísmo, que nos fazem sofrer, que nos impedem de marchar? Ou estamos desde já em nós e naqueles ao nosso redor a construir estes novos valores, meta, alvo, aproveitando os valores do mundo para neles chegar e construindo desde já a felicidade que já nos é possível, encontrando esse tesouro em nós. O tesouro da presença divina
em nós. O tesouro da paciência, da paz, da serenidade que nascem da fé no futuro, da consciência tranquila, edificada no dever. Essa é a verdadeira glória cristã. Como diz o Espírito Emmanuel, não mais as glórias, as vãs glórias do mundo. A glória cristã, uma outra mensagem do benfeitor Emmanuel, agora no livro Caminho, Verdade e Vida, 119, pegando o versículo de Paulo que diz, porque a nossa glória é essa, o testemunho da nossa consciência. O valor maior, a riqueza maior é o testemunho da nossa consciência. E ao comentar isso, ele diz assim, num plano onde campeiam, onde existem tantas glórias fáceis como na terra, a do discípulo de Jesus é mais difícil, é mais profunda. Quase sempre, a vitória do seguidor de Jesus está no lado inverso dos triunfos mundanos. É o lado oculto. Raros conseguem ver com olhos mortais. No entanto, essa riqueza ou essa glória é tão grande que o mundo não a pode dar nem a pode tomar. É a riqueza ou a glória do coração ou da consciência transformada em tabernáculo, ou seja, em casa viva, onde habita Jesus. Isso está ao alcance de todos nós. Por isso, talvez, tenha Jesus nos dito, o reino de Deus está próximo. No tempo, coletivamente, falta muito ainda caminhar, mas no âmbito de cada um de nós, o reino de Deus está sim bem próximo. Basta que o queiramos buscar nos pequenos exercícios de cada dia e nessa mudança de valores, portas adentro do coração. Que Jesus nos abençoe, nos inspire sempre, que possamos nos enriquecer e que possamos efetivamente conquistar, vencer na vida, vencendo a nós mesmos, conquistando a nós mesmos. Muita luz e muita paz.